Que era a mesma outra coisa? Ah, Mano, eu tô velho mesmo, tô com raiva. Tá. Mas vamos lá. Tá vendo que já não tá mais Tá zero com quantos bala? anos mesmo? 25 já, nas costas. Nossa, velho pra Nossa caralho. senhora. Puta que pariu, tá quase um velho gagá fudido. É foda, mano. Tô quase precisando fazer transplante de cabelo. Cara do gelo. Pô, é que o Jean tem 20 e pouco e tá querendo fazer, né? É, eu tô rindo dele, ele tá velho por causa desse casaquinho, suéterzinho. Por isso. Ah, não, fazer uma propaganda aqui, né? Debaixo do casaquinho tem uma camiseta do MBL aqui, ó. Caralho. Ah, dá pra ver como você é orgulhoso, que até bota o suéter desse daí em cima pra não aparecer Ah, o beleza, MBL. eu vou ficar assim então. O resto. Beleza. E o MBL, cara, que tá avançando nessa parada aí? Cara, a gente tá agora com a Academia MBL, que é tipo nossa Academia Formação Ninja. de políticos. Academia Ninja. Foi baseada em Naruto, a Academia MBL. É uma formação, inclusive, tem o equivalente aos testes Chunin, né? E aí você passa, você ganha o quê? E aí você vai... Primeiro que você tem um teste de personalidade. Aliás, seria interessante vocês fazerem... Agora que já fechou a venda da academia, vocês podem divulgar sem ter medo de divulgar a academia da MBL. Tá. Fazer o teste de personalidade pra saber qual ramo vocês iriam. Se é um ramo mais de coordenação política, de articulação, se é mais de porta-voz, de comunicação, que provavelmente vai ser mais o perfil de vocês. Ou não, às vezes o que você responde pessoalmente não condiz com o que você sua profissão. Ou se vocês são mais perfil intelectual, mais de introvertido, que talvez o Monark dê um pouco mais intelectual por ser mais introvertido, mais isolado e tal. Que é um teste que a gente pegou, a gente deu uma adaptada num teste de psicologia de Harvard. E é da hora isso, pra separar... Mas quem é que entra, quem é que faz quem é que se inscreve nessa porra? A gente fez uma propaganda durante, sei lá, um tempão. 25 mil pessoas se inscreveram pra fazer o teste. Que é gente que queria entrar no MBL e assumir alguma Liderança. posição, seja de coordenar politicamente, seja de ser porta-voz. Eu tô mais na função de porta-voz do que em coordenação de bastidor ou de parte intelectual, de formular texto, política pública, etc. E aí você tem outras casas, né? E outros coordenadores que têm outros perfis. E daí, você descobrindo seu perfil, você ir pra, se você é porta-voz, você disputar a eleição. Ou, eventualmente, ser um cara que apresenta o MBL News, que escreve pro blog, que tem espaço em imprensa pra comentar. Ou ser um intelectual, um cara que vai participar de debate acadêmico, que vai fazer tese. A gente descobriu, inclusive, que tem vários mestrados sobre o MBL. Mas é principalmente sobre mais gente de esquerda que faz pra estudar como o MBL funciona e o fenômeno, principalmente depois das manifestações. Então, se o cara tem um perfil mais de fazer esse debate, né? Puta, vai rebater uma tese. O cara vai ficar um ano fazendo um mestrado, rebatendo uma teoria de um outro cara que criticou o MBL academicamente. Ou se não, se é de disputar a eleição. Nossa, que trabalho chato. Sim, é muito bom. Eu pessoalmente gosto de trabalho acadêmico e etc. Eu quero seguir carreira acadêmica. Eu queria fazer mestrado, doutorado e tal. Mas vai muito do perfil de cada um. E aí agora a gente, né, dessas 25 mil que se inscreveram tal, tem 2 mil pessoas que de fato estão fazendo. E que é aí que a gente espera que tenha uma renovação de quadros aí do MBL. E aí, essas 2 mil pessoas aí vão passar ainda por um teste Chunin? Vão passar pelo teste. E tem matérias, tem um curso, né? E tem matérias de acordo com a personalidade dela. E fazem parte de times. E o time tem membros das 3 casas que a gente chama, que são as 3 vocações, né? Esparta, Alexandria e Atenas. E aí junta membros de 3 casas que se juntam em times, que é pra simular o MBL no início, quando a gente fundou e era um time. E esses times estão competindo entre si. Cada um tem sua página, cada um faz vídeo e debate entre si, etc. Como se fosse um estilo de esquema de pontos de Hogwarts, sabe? Ah, a Grifinória tem tantos pontos, a Sonserina tem tantos pontos. Entendi. E aí eles vão disputando entre si, fazendo as provas, e aí de acordo com a performance deles... Mas, assim, tem a possibilidade de todos os 2 mil serem aprovados? Tem. Tá. Então só vai ser reprovado quem for ruim. Sim. Entendi. Mas Não é esse ponto que ele foi aprovado, ele vai ser contratado pelo MBL? Não é que vai ser contratado, mas ele vai, no estado dele, ser um coordenador, vai disputar a eleição, vai escrever pro MBL, vai gravar vídeo. Vocês ajudam eles a afiliarem em partidos e... Ajuda também na parte de partido, de disputar a eleição, de tempo de televisão. Você não acha meio brega um grupinho político? Acho que não, acho que tá na moda. Grupos políticos nunca saem da moda enquanto Você a acha que eles não democracia vão estiver ser... na moda. Não, todo grupo não é infinitamente vulnerável a ser corrompido? Acho que todo indivíduo é vulnerável a ser corrompido. Mas é muito mais difícil é muito mais fácil corromper um grupo do que um indivíduo, né? Não sei.
Porque, é muito difícil você ter um controle de um grupo. Você pode criar o grupo pra uma coisa... A política você só faz com grupo, Monark. Aí também não é uma escolha nossa fazer em grupo. É necessariamente você disputa a política em grupo. Você pode ter um grupo que não é um grupo organizado, um grupo com uma bandeira, assim. Você pode ter um grupo de pessoas que pensam iguais e eles são um grupo por natureza, não um grupo que se formou um grupo, entendeu? Eles são um grupo que, por exemplo... Eu não entendi a diferença entre um grupo por natureza e um grupo que se formou. O Mandetta não tá no MBL, certo? Tá no DEM. Exato. O Moro não tá no MBL. Mas ele tem a Lava Jato. Não, mas não tá no MBL? Não, sim. Mas, não, então, calma, mas tá em um grupo. mas eu vou fazer um Cada ponto. Um deles tá em um grupo. Mas tem um ponto. O ponto é, todos eles apoiam o Danilo Gentili. Certo. Ou seja, o Danilo Gentili tá tendo o apoio de um grupo, mas esse não é um grupo que foi formado para apoiar o Danilo Gentili. Ele é um grupo que se formou naturalmente, dada a propensão dos indivíduos. Entende a diferença? Não, entendo. Mas aí, ninguém sobrevive na política no longo prazo sem ter um grupo próprio, organizado. Tem os grupos que... O grupo que você acabou de citar é um grupo de conjuntura. Tipo, tá acontecendo isso agora, tem os tais atores políticos, e esses atores políticos estão se unindo em prol de uma causa que é não eleger nem o Lula nem o Bolsonaro. Agora, passou a eleição, esse grupo vai se desfazer. Ele se desfaz naquele momento, porém ele continua. Porque quando o Danilo Gentili quiser... Ele se desfaz no grupo de campanha, ele se desfaz. Mas esse grupo, essa afinidade entre essas pessoas, ela se mantém. Tanto que quando o Danilo, caso for eleito, essa força, essa união, essa predisposição dessas pessoas se unirem, ela vai ser uma força política para passar as coisas que o... Não, com certeza. Mas ainda assim, passou o governo Danilo. E não é a mesma coisa de você ter um grupo, um núcleo duro, sabe? Claro que você sempre na política precisa agregar outros grupos. Mas você precisa ter o seu próprio também, que na hora do vamos ver, na hora do puta, deu merda. O governo tá com 5% de popularidade. Mano, não tem ninguém pra defender. Só, mano, medida impopular. Tamo em crise e tomando medida de ajuste fiscal no meio da crise. É com esses caras que eu vou contar. Você precisa ter esses caras. Porque os outros vão... Ih, ficou impopular. Ih, tá muito caro politicamente apoiar esse grupo. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque você tá desconfiando que existe um ser humano que pode se doar sem ter um grupo. Tipo, eu não posso me identificar com a causa de um cara que eu não pertenço ao grupo e me doar essa causa sem que eu pertença ao grupo dele. Eu acho que isso é totalmente possível. Não, mas é totalmente possível você pode um governo angariar apoio sem ter esse... Mas precisa ter consistência pra você ficar no longo prazo. Mas sabe o que me dá medo nesses grupos? Que eles distorcem o que ele foi feito pra ser no começo das coisas, entendeu? Cria um grupo, aí fica muito a rixa interna, a politicagem interna, aí começa dentro do grupo... liderança querendo tomar conta do grupo, aí de repente o grupo, o PT foi isso, tá ligado? Você começa com um propósito nobre, muito legal, mas a dinâmica toda vai se corrompendo e no final você tem um grupo que só quer perpetuar-se no poder. Mas aí você tá dizendo que o grupo se corrompe por ser grupo. E eu discordo dessa visão, que de todo grupo se corrompe por ser grupo. Acho que o grupo se corrompe por outras razões. Porque os indivíduos que estavam nele já tinham interesses outros, porque ele já tinha uma ideologia que levavam aquilo, porque já estavam envolvidos em escândalos menores e se envolveram em maiores depois que estavam no poder. Não porque eles eram um grupo, mas porque aqueles indivíduos tinham características prévias que fizeram com que posteriormente eles decepcionassem o seu eleitorado, ou a população em geral. Porém, tem um argumento que existem grupos e grupos, e existem quantidade de pessoas que habitam esse grupo. Certo. Eu posso argumentar que um grupo com uma quantidade muito grande de pessoas é mais fácil de ser corrompido porque tem uma difusão de... Mas o que você chama de ser corrompido? Eu sou o PT, por exemplo. Pra mim é o maior exemplo de todos. Eles não começaram com uma ideia mó boa, mó legal, de ser tipo... Não começaram? Pelo menos é o que eu ouvi falar, assim. Não acho que a ideia inicial seja boa. Eu acho que no final das contas era um governo de centralização de poder, de qualquer jeito. Não é, porque hoje eu vou falar muitas pessoas, até pessoas que hoje em dia são muito ferrenhas contra o PT. Que se decepcionaram por causa da corrupção. Mas que ele falava que no começo o partido, ele era um partido com causas nobres. Ele não era um partido pelo poder em si. Ele não era um partido que tentava se auto-perpetuar no poder pelo poder. Ele tinha... uma proposta, ele tinha alguma coisa que era positivo, que
que eles estavam mudando, que eles Tinha um queriam... propósito maior. E aí ele foi se perdendo, foi se corrompendo com o tempo. O grupo foi perdendo esse propósito. Porque eu acho que o grupo não faz as coisas. Quem faz realmente é o indivíduo. E o indivíduo é o que move. E aí as pessoas, às vezes, elas confundem isso nos grupos e focam tudo no grupo. E aí os indivíduos que antes moviam o grupo e que faziam o grupo ser o que ele era, com o tempo eles vão indo para outro lado. E aí, eventualmente, a minha percepção, Mas esse eu grupo acho que é vai o contrário. decaindo. Quanto mais individualizado tá o cara, mais que ele se dispersa em vez de estar no objetivo do grupo. Exato, mas quando você tem um grupo muito grande, os objetivos do grupo já são difíceis de ser encontrados, porque você tem muitas pessoas querendo traçar o objetivo do grupo. Aí depende do seu processo. Eu acho que é mais complexo do que ser um grupo. Acho que depende muito como é que é o processo de liderança, de como é que é o processo decisório daquele grupo. Uma coisa é, sei lá, o grupo ser uma democracia direta, que aí todo mundo vota igual e tal. Outra coisa, não, tem uma liderança, tem uma coordenação, e essa coordenação tem essa diretriz. Se você discorda, você vai para outro grupo e é isso. E mantém aquela coisa como ela é. Eu não acho que necessariamente seja o tamanho ou o fato de ser grupo. Acho que política você precisa fazer em E tu grupos. concorda com 100% do que o MBL propõe? Do que o MBL propõe, sim. Às vezes eu discordo de tom da mensagem. Eu acho que poderia ser mais incisivo ou menos incisivo. Mas... Ideologicamente, tu concorda? Mais ideologicamente com o do outro. Entendi. Bom, então tu tá confortável pra caralho nesse grupo há muitos anos já, né? Sim. E tu se vê no MBL pra muitos anos à frente? Eu acho que enquanto eu estiver fazendo política, eu tô no MBL. E depois que eu fizer, eu vou estar contribuindo de alguma maneira. Entendi. Tu se considera capaz de identificar uma possível distorção nos valores do MBL e você se vê se contrapondo a essa porra? Mas com certeza. Com Porra, certeza? somos fundadores. Se tem uma coisa que vai macular a imagem de uma coisa que eu fundei, não é uma marca que eu quero deixar na minha vida. Entendi. Que bom, fico feliz de ouvir essa porra. Tanto por virtude como por vaidade. Porque o que acontece? Eu acho que o principal problema do político brasileiro não é a ideia que ele tem, ou algo que ele propõe que eu não concordo, tá ligado? Eu acho que o maior problema, na verdade, é não acreditar no que ele mesmo prega. Sim. Tá ligado? Não, é tipo, por exemplo, por que o você cara fala ser um do pilantra. Boulos? Você fala do Boulos. O que eu vejo, o que eu vi quando eu... Posso estar enganado, mas o que eu vi quando eu conversei com o Boulos era que eu discordo de quase tudo, Sim, mas ele acredita 99%. Mas ele parece acreditar naquilo. E eu respeito isso, tá ligado? Isso é uma das coisas que eu mais respeito. Eu concordo com você. Que o cara, assim, não importa que eu não concordo com ele, mas se ele acredita que ele é o melhor jeito, porra, legal. É verdadeiro, tá ligado? Eu concordo com você. Também acho que o problema é o cara fingir que acredita no negócio e não acredita. Esse é o principal problema, tá E é o ligado? que todos fazem, né? Que é o lance do... que a maioria dos não sei se políticos fazem todos fazem, mas assim, é por isso que eu odeio o lance do tomar lá da cá, tá ligado? Que é uns bagulho que... meu irmão, que se foda. Mas sabe qual que é o problema? Qual que é o grande negócio do tomar lá da cá? É que o cara não se elege porque ele acredita numa pauta e ele defendeu aquela pauta. Ele se elege porque ele se elegeu defendendo uma região. E aí ele defendeu que ele leva recursos para aquela região. E a crença dele e a defesa dele eu preciso levar o máximo de dinheiro que eu puder Pra eu poder ser eleito de novo. Não necessariamente. Será? Não necessariamente. Às vezes tem um cara que realmente, eu resolvi virar político para defender a minha comunidade, a minha cidade. E aí eu virei vereador, aí eu virei deputado estadual. Agora que eu sou deputado federal, o que eu vou apoiar? Eu vou apoiar... Eu me elegi com uma pauta de reforma? Não. Eu defendi alguma coisa ideológica? Não. Eu defendi que eu sou um representante daquela cidade. Então eu vou apoiar o cara que vai mandar mais recursos para aquela cidade. Não necessariamente é um cara que não acredita em nada, tá lá só para se eleger. Tem vários. Tem vários que estão lá só para se eleger e continuar se reelegendo. Que eu, pessoalmente, eu não vejo muito propósito. Falando até de maneira egoísta. Eu não conseguiria ver objetivo na minha vida se fosse só eleger e se reeleger. Porque eu ia falar, porra, aí eu vou morrer e vai ficar o quê? Eu vou ficar um cara que tava lá só lá se reelegendo? Eu acho meio bosta isso. Eu realmente não entendo essa
Comodidade. O cara aceitar ser só É o isso. comodismo, né? É tipo, tô ali fazendo os meus rolos, ganhando meu salário, sendo importante, catando várias minas porque eu sou poderoso. Eu acho isso muito pequeno, mesquinho, sabe? Porra, é só isso que você quer pra sua vida? Um negócio meio Supérfluo. material demais pra ser relevante. Entendi. É verdade, Kim, você tem razão. Eu acho que eu tô aqui, mano, pra deixar uma marca. E se eu tô aqui pra deixar uma marca, porra, vou deixar uma puta marca. Cara, e eu respeito isso, tá ligado? Respeito isso pra caralho. Até assim, porque ele tá ficando megalomaníaco, né? independente do que... Ele quer ser a marca. Quer ser a Apple.